livro do mês. Todos estavam ali ao redor do meu leito de hospital, mas ninguém me contou a verdade. No dia seguinte, tomei coragem e olhei minhas pernas pela primeira vez, o outro lado do céu. Minha família então me disse: Você pisou numa mina terrestre, por Farah Ahmed, Contami Nezarin. Fotógrafo for Evandro Hurt. Naquela manhã fatídica de 1994, acordei e senti o sol em meus olhos. Todos na minha casa tinham perdido a hora. Eram 8 da manhã. As aulas já haviam começado e eu estava perdendo preciosos minutos das histórias contadas por minha professora. Eu tinha 7 anos e adorava a escola porque me fazia ver um mundo além da propriedade de minha família, até mesmo além da minha cidade, Cabul, no Afeganistão. Na segunda série, tínhamos uma excelente professora. Eu sorvia suas palavras como o deserto sorve a chuva. Muitas vezes eu havia me perguntado como seria o céu. Imaginava-me pegando uma escada muito longa e subindo para enfiar a cabeça através das nuvens. O que haveria do outro lado do céu? Minha professora disse: Não, o céu não é um telhado. Você não pode subir em direção a ele para todo o tempo, para todo sempre, e nunca irá alcançá-lo. Todos os dias eu ansiava por ouvir o que a nossa professora nos ensinaria a seguir. E naquela manhã, essa ânsia foi a minha ruína. Já do lado de fora de casa, pensei: hoje eu vou cortar caminho. Passando por um campo coberto de mato, eu economizaria 2 a 3 minutos. Comecei a atravessá-lo. De repente, um clarão explodiu diante do meu rosto e a terra pareceu se mexer debaixo dos meus pés. Eu me lembro de uma chuva de terra, a seguir nada. Quando acordei no hospital, tive a sensação de que uma montanha havia sido colocada em cima de uma das minhas pernas. Era assim que eu sentia a dor, peso. A minha família inteira estava ali, em volta de minha cama, mas ninguém me contava o que havia acontecido. No dia seguinte, tomei coragem e dei a primeira olhada nas minhas pernas. Vi que tinham sido mutiladas. Meus pais então me disseram: Você pisou numa mina terrestre. Durante os 40 dias que passei no hospital para crianças de Cabul, o médico afegão foi gentil comigo, mas não tinha nada com que trabalhar. Não dispunha de remédios nem de equipamentos. Estávamos em guerra havia anos. Primeiro com a invasão soviética em 1979, depois com os mujahedins, que lutaram pelo controle da cidade de Cabul quando os soviéticos deixaram o país em 1989. Mais ou menos a cada 3 meses, uma organização alemã vinha a Cabul e escolhia um número limitado de crianças afegãs feridas para serem tratadas na Alemanha. Os médicos do hospital disseram aos meus pais: Não podemos tratar os ferimentos de Farah aqui. Deixem que os alemães a levem. É a única chance que ela tem. Quando eu soube dessa conversa, tive medo. Na época eu só tinha 7 anos. E pensei: não posso ir sozinha. Não posso ir sozinha. Eu não vou. Minha mãe tem de ir comigo. O médico afegão conversou comigo em particular. Vá com os alemães. Eles vão consertar as suas pernas tão bem que quando você voltar vai caminhar por aí de salto alto. Quando os alemães, enfim, chegaram, o médico afegão imediatamente me indicou a eles. Ela é o nosso caso mais grave, informou. Fiquei feliz de ser escolhida. Os alemães iam me ajudar. Eu ia usar salto alto. Sozinha numa terra estranha. Os alemães levaram umas 30 crianças afegãs para o país deles. No hospital, primeiro removeram o meu joelho direito e um pouco do osso logo acima e logo abaixo da articulação. Então uniram o osso da minha coxa com o da minha canela, por meio de um cilindro de metal que se estendia de 15 ou a 16 centímetros para dentro dos dois ossos. Por causa disso, eu não posso mais dobrar a perna direita, porque não tenho mais joelho. Algum tempo mais tarde, levaram-me de volta à sala de cirurgia e me deram anestésicos. Quando, pouco a pouco, recobrei a consciência, não tinha ideia do que os médicos haviam feito comigo.
Só sabia que não sentia mais dor. Comecei a me imaginar chegando em casa, como eu iria descer as escadas do avião saltitando, atravessando o campo correndo para cumprimentar a minha família. Talvez tivessem comprado sapatos de salto para mim. Eu queria que fossem vermelhos. Os médicos haviam colocado uma armação na minha perna esquerda e uma manta sobre ela. Durante muito tempo nem me passou pela cabeça olhar por debaixo da manta. Um dia, no entanto, eu a ergui e não vi nada no local onde minha perna deveria estar. Foi então que comecei a chorar. Até ali eu vinha me apegando à história do médico ofegão sobre usar salto alto. Fora essa crença que me fizera seguir adiante. Ela e todas as histórias românticas sugeridas por sua fantasia sobre a vida que eu teria e o amor que viveria. Depois disso, chorei todas as noites. Numa delas, minhas lágrimas chamaram a atenção de alguém. Uma mulher que visitava o filho no quarto ao lado me ouviu chorar e perguntou às enfermeiras a meu respeito. Quando soube que eu era do Afeganistão e que não tinha família na Alemanha, veio me consolar. Na noite seguinte, depois de visitar o filho, veio me ver outra vez, e a visita se repetiu todas as noites depois disso. Ao fim de uma semana, o filho recebeu alta, mas Cristina, esse era o nome da mulher, continuou a vir ao hospital para me visitar e trazer brinquedos, flores, cartões e balas. Ela trouxe material de desenho e pintura e nós desenhamos juntas. Costureira habilidosa fez roupas para mim. E quando eu estava mais forte, me levou para jantar em sua casa. A primeira vez que um homem veio me medir para fazer a prótese, eu não aceitei. Ele trouxera uma perna modelo para me mostrar e eu a empurrei para longe, com raiva. Finalmente a enfermeira teve um ataque de fúria comigo. Você vive no mundo real, menina. Coloque já essa perna. Aquela enfermeira alemã me fez um favor ao me dar aquela bronca. Um ano e meio depois de chegar à Alemanha, eu já estava bem o suficiente para voltar ao Afeganistão. Havia aprendido a usar minha perna artificial de maneira a poder caminhar. Mas ainda não era possível voltar porque a guerra em Cabul e nos arredores havia se intensificado. Os aviões não podiam aterrissar com segurança. Então fui morar num albergue com outras crianças, enquanto esperávamos a volta para casa. Eu ia à casa de Cristina com frequência e acabei me inteirando mais sobre sua vida. A essa altura, eu já sabia falar alemão razoavelmente bem e nós conversávamos sobre muitas coisas. Eu ficava pensando, como esse lugar é moderno. Olha essas mulheres, elas frequentam a escola, trabalham, como as pessoas são gentis e convivem pacificamente. Eu não queria voltar para o Afeganistão e, no entanto, morria de saudade da minha família. As emoções em meu coração eram conflitantes. Então chegou a notícia. Os mísseis haviam parado de cair sobre Cabul. Juntei meus pertences imediatamente. Estava indo para casa. Aquela terra, e é claro, enquanto me mantinha afastada do Afeganistão, me mantinha afastada da minha família, que nunca se ressentiu da minha atitude. Em vez disso, me cobriu de gentileza e consideração, além de muito carinho. Eles faziam isso por amor. Eu sei, mas por trás de tanta dedicação eu enxergava outra coisa, pena. A guerra esquentou de novo em Cabul. No meio da noite, eu me via sendo acordada por alguém que dizia: Levante-se, temos de ir para o banheiro. Era um local mais seguro da casa quando os mísseis caíam. Mesmo nessas condições, meu pai ia trabalhar, na sua alfaiataria todos os dias. Era sempre com o coração na mão que o observávamos sair de casa e ficávamos preocupados com ele até retornar à noite. Eu não conseguia me resignar a esse estilo de vida e disse a meu pai: Não quero viver assim.
Quero ir embora do Afeganistão. Contei a ele a respeito da Alemanha, sobre tudo o que eu havia visto por lá. Bem, minha filha, o mundo é assim, dizia meu pai. Temos de sobreviver da melhor maneira possível. Ele me ensinava a costurar quando tinha tempo, na esperança de que uma distração fizesse com que eu me desligasse da guerra. No futuro eu teria bons motivos para recordar aquelas ligações com gratidão. 4 meses depois de voltar para casa, eu ainda vestia minhas roupas alemãs, mas um dia disse ao meu pai: Vou guardar minhas roupas alemãs. De hoje em diante, vou me vestir como uma menina afegã. Então vou fazer um guarda-roupa novinho para você, disse ele satisfeito. Fui ao bazar com minha mãe e meus irmãos. Passamos a manhã comprando fazendas. Algo de novo começou a brotar no meu coração. Perda após perda. Voltamos para casa felizes, mas quando chegamos à nossa rua, vimos uma multidão caminhando de um lado para o outro, bem onde deveria estar a nossa casa. Fomos fomos forçando passagem entre as pessoas. A casa havia sido atingida por um míssil. Em seguida, eu vi os corpos. As pessoas tinham espalhado xales e mantas por cima dos cadáveres do meu pai e das minhas irmãs. Assim, eu não os vi de fato, só vi formas. Fiquei ali paralisada. Não conseguia nem chorar. Mas minha mãe tirou o lenço da cabeça e começou a arrancar os cabelos. Algumas mulheres tentavam agarrar os seus braços, procurando impedir que ela se machucasse. Mas minha mãe lutava para escapar do controle delas, como se possuída. 3 ou 4 dias depois que o míssil matou minha família, os mujahedins abandonaram Cabul, foram para o norte, deixando a capital sob domínio do Talibã, o terrível exército de homens barbudos. Era setembro de 1996, com a cidade agitada. Ninguém ousou tomar as providências adequadas para nossos entes queridos. Um grupo de homens foi até nossa casa, carregou os corpos para o cemitério e os enterrou às pressas. Os rituais que santificam e dignificam os mortos não foram executados para o meu pai e minhas irmãs. Primeiro ouvimos o Talibã no rádio, transmitindo suas regras. As mulheres não deviam deixar as casas nem sem a companhia de um homem. Mesmo com acompanhantes, tinham de usar o chador, véu que mais parece um saco e que cobre a mulher da cabeça aos pés. Nós quatro, minha mãe, meus 2 irmãos e eu, estávamos hospedados na casa de meu tio, mas depois de 2 semanas decidimos voltar para o que restava da nossa casa e morar nos cômodos que continuavam de pé. Àquela altura já estava ficando bastante frio. Meus irmãos trataram de pregar tábuas sobre as janelas. Isso deixou os cômodos escuros, mas preferíamos a escuridão ao frio. Um mês após a morte de meu pai, o Talibã anunciou que precisava de mais soldados para o seu exército. Todas as famílias tinham de entregar seus filhos homens, diziam. Nós já sabíamos de algo mais a respeito dos talibãs. Eles tinham ódio dos Hazara, o meu grupo étnico. No caso de menino Hazara, era possível nem serem convocados, mas simplesmente executados. Os nossos vizinhos também tinham filhos homens. A maioria do nosso bairro era Hazara. Então, certa noite, nos reunimos para discutir o que fazer. Um deles sugeriu que os meninos fugissem para o Paquistão. Não havia alternativa. É melhor se todos forem juntos, acrescentou o vizinho. Os vizinhos tinham algum dinheiro para dar aos meninos. Minha mãe possuía joias de ouro. Um amigo, um amigo tinha as amizades necessárias para vender parte do ouro no bazar. Ele deu dinheiro à mamãe e ela a passou aos meus irmãos. Mahmoud, com 16 anos, e a época Gaious, com 9. Mamãe abraçou os filhos, eu abracei meus irmãos. Todos choramos. Mahmoud segurava a mão de Gaious quando partiram. Nunca mais os vi. Um dia recebemos uma carta que nos foi entregue por um viajante.
Infelizmente não era de meus, infelizmente não era de meus irmãos, mas de uma prima de minha mãe, de Quetta, cidade do lado paquistanês da fronteira afegã. Ela soube da morte do meu pai e das nossas circunstâncias. Encorajava-nos a encontrar uma forma de atravessar a fronteira e ir morar com ela. Com nossos poucos pertences em trouxas de pano, pegamos um ônibus até Jalalabad, que fica mais ou menos na metade do caminho até a fronteira. De lá viajamos numa van apinhada de gente que também queria chegar à fronteira. A 1 quilômetro do destino, tivemos de saltar. Todo o trecho da estrada estava cheio de pessoas esperando para atravessar a fronteira. Eram centenas de famílias. O acesso ao Paquistão estava fechado e eu podia ver que os guardas da fronteira não deixavam ninguém passar. As pessoas empurravam para a frente e os guardas as empurravam de volta, com porretes e até carabinas. Não chegamos nem perto do portão. A noite começava a cair e estávamos presos naquele deserto. Mas pelo menos não fazia frio e não estávamos sós. Havia centenas de nós agachados no chão, ninguém queria o mal de ninguém. No segundo dia descobri que atravessar a fronteira era uma questão de suborno apenas. Mas o pouco dinheiro que tínhamos seria necessário para chegarmos a Quetta. Naquela noite nos vimos acampados perto de uma família muito simpática.